Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos, pela presença da espiritualidade que está sempre nos abençoando. Peço então que permaneçam em silêncio, desliguem os vossos celulares ou coloquem no silencioso para darmos início aos nossos trabalhos. Peço que me acompanhem na oração para o começo da reunião. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios e encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Palestra de hoje. Ainda batendo cabeça ou agindo com discernimento. Todo dia somos chamados a decisões e escolhas. Nem sempre acertamos. Por vezes nos comprometemos seriamente, por outras prejudicamos os semelhantes. Uma frase, todavia, revela tudo. O livre-arbítrio demonstra a realidade do espírito, que usamos como título. Fácil refletir. Nas decisões e escolhas que fazemos, acertadas ou equivocadas, estamos revelando o estágio de nossa própria maturidade, ou falta dela. Ou ainda, em outras palavras, estamos revelando nossa realidade interior, da capacidade ou ausência dela de agir com bom senso, com bondade, com discernimento. As almas maduras, mais evoluídas, agem com critério, analisam as circunstâncias com cuidado. As almas imaturas agem mais pelo instinto, pela impulsividade e mesmo optam muitas vezes por reações violentas ou agressivas. Todo dia constatamos isso nas reações que observamos, até em nós mesmos, diga-se de passagem. As reações sábias são serenas, tranquilas, que observam mais, aguardam com critério e, do outro lado, reações violentas revelam o estado da alma, ainda dominada por paixões. A todo instante, o uso do livre-arbítrio, estamos nos revelando, estamos nos mostrando o que somos capazes de fazer ou não e de como fazemos. Fazer o mais maduro e consciente é tarefa do esforço contínuo por sermos melhores. Aqueles que
nos permitimos negligência nessa direção, vamos demonstrando, no uso dessa liberdade, o grau de amadurecimento ou mediocridade que ainda estamos. Nota-se que os escândalos de toda ordem, sem nos preocuparmos com sua menor ou maior gravidade, denunciam claramente seus autores quanto ao nível de sua moralidade e maturidade. Estamos todos enquadrados nisso, nas diversas circunstâncias. Basta considerar que quanto mais maduro, mais liberdade consciente. Quanto menos maduros, mais escravos de paixões e ilusões. Portanto, nossa liberdade, livre-arbítrio, ou forma de agir consciente, inconsciente, serena, agressiva, lesiva, contagiante, fraudulenta, insegura ou madura, demonstra com clareza o estágio que estamos e o quanto nos falta aprender ou aprimorar-se nesse ou naquele ponto. E a realidade da alma, como está? Ainda está batendo a cabeça ou agindo com discernimento? Lesando a si mesmo ou ao próximo, ou esforçando-se para ser melhor? Iludindo-se com seduções variadas ou já procurando construir o reino de Deus dentro de si mesmo? Apagada ou desprendida? Ciumenta, invejosa ou já bondosa e compreensiva? Manipuladora ou articuladora? Tirando vantagens com prejuízos próprios e alheios ou já servindo a vida? As perguntas podem ser ampliadas em muitos outros itens, mas em síntese é exatamente isso. Nossas escolhas, uso do livre-arbítrio, demonstram nossa realidade interior de sabedoria e experiência, ou de mediocridade, que requer esforço e aprendizados. Então, nas escolhas que faz, usando o livre-arbítrio, é a realidade, seu estágio intelecto-moral, do espírito se apresentando, esteja ele encarnado ou no plano espiritual. Por Orson Carrara. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre esteja com todos vocês. Filhos, com uma certa frequência temos repetido nessa casa, esqueçam aquela ideia de céu e de inferno, esqueçam aquela ideia de alguém julgando as atitudes de vocês. Tudo é relacionado a você, aos teus atos, às tuas atitudes, a tua maneira de agir, de reagir. Como a gente sempre repete nessa casa, o grande juiz vai ser você mesmo quando você desencarnar. É a tua consciência, como você vai lidar com tudo que você fez aqui, como você agiu e como você reagiu. E hoje, se cada um de vocês analisar o dia a dia de vocês, como vocês estão fazendo para lidar com tudo que tem de bom e às vezes difícil na tua vida. Eu falo até do de bom porque tem pessoas que às vezes têm uma vida até muito equilibrada, às vezes uma vida que seria sonho da grande maioria das pessoas, mas assim mesmo não conseguem enxergar isso, conseguem ver às vezes dificuldades, sofrimentos ou uma busca às vezes por algumas coisas que é impossível chegar a atingir e de certa maneira estão sempre infelizes. Tem algumas frases que vocês falam, né, que às vezes as pessoas não entendem o alcance disso, que o céu e o inferno está na cabeça de cada um, no coração de cada um, e é exatamente isso. Tem pessoas que estejam onde elas estiverem, elas acabam não conseguindo se sentir felizes, em paz ou equilibradas, por mais que pareça para outras pessoas que estão em volta que o mundo delas é perfeito, mas as dificuldades estão dentro da pessoa. E às vezes tem pessoas que olham e pensam, puxa, que vida difícil que essa pessoa tem, tudo é complicado, tudo é muito trabalhoso, mas parece que está sendo feliz, equilibrado. Então, ela está entendendo a encarnação dela com essa maneira e ela está fazendo o melhor possível.
não se abatendo com isso. É isso que vocês têm que entender, filhos. Muitas vezes a gente escuta, não existe livre-arbítrio, porque se as pessoas estão fazendo coisas que estão me causando dificuldades, ou dificultando a minha vida, ou fazendo tudo ao contrário. Às vezes tem pessoas que fazem escolhas e que me atingem de alguma maneira. Sim, vocês vivem em sociedade, vocês vivem em grupo. Cada um de vocês tem que lidar com o livre-arbítrio do outro. Mas o teu livre-arbítrio está o que eu vou fazer com todas as situações que a vida me apresenta. Vou reagir de uma maneira equilibrada, vou procurar entender às vezes uma lição que isso está querendo me dar, vou procurar às vezes me colocar no lugar da outra pessoa e às vezes ver que eu também tenho participação nisso, não ser até como falamos nas outras palestras, que sempre a maioria das pessoas se acha vítima de tudo. Vou ver qual é a minha participação nisso e principalmente vou pensar antes de agir. Isso é o teu livre-arbítrio. Como que você responde a tudo de bom e principalmente das coisas que às vezes não são tão boas na tua vida. É isso que faz você evoluir. Já falei várias vezes, evoluir, continuar seguindo o caminho cada vez mais perto de Deus. A primeira coisa que é necessária é aprender a ter equilíbrio frente a todas as dificuldades, porque o que te impede de subir de mais alto é o equilíbrio. E quando você está extremamente desequilibrado, às vezes criando um monte de situações difíceis para você e para os outros, às vezes até não conseguindo ver por causa desse desequilíbrio que você é uma pessoa que merece, às vezes está num bom lugar, você acaba criando um inferno aqui dentro, e que te leva para um umbral, muitas vezes, sem nem você merecer estar lá, mas você se colocou naquele lugar. É isso que vocês têm que entender. Vocês se colocam nos lugares de acordo com a maneira que vocês agem. Quando eu morrer eu vou para o céu, vou para uma boa colônia. Vai, de acordo com o que você está fazendo hoje aqui. Se a tua energia, ela te leva, a tua vibração, ela te leva onde existe uma vibração, uma energia semelhante à tua. Se você, apesar de todas as dificuldades, mesmo uma vez ou outra falhando, porque a gente sabe que aqui não é fácil, mas você procura fazer o melhor e estar equilibrado, com certeza você vai para uma colônia equilibrada. Agora, se todos os dias reclamações, brigas, discussões, gerando uma série de problemas e dificuldades para você e para os outros, para onde que você vai? Onde tem pessoas com o mesmo tipo de energia. Não é alguém te castigando, não é alguém te mandando para um umbral, não é alguém te mandando para uma boa colônia, é você mesmo, de acordo com as tuas atitudes, de acordo com os teus pensamentos. E o que você acha na tua vida até esse momento? Você está indo para uma boa colônia ou você está indo para um umbral? O próprio umbral é uma coisa que gera muita discussão. Porque Deus não ia criar um lugar para as pessoas sofrerem. Ele realmente não criou um lugar para ninguém sofrer. O umbral nada mais é do que a soma das energias negativas de todo mundo aqui que vai descendo e a soma das energias das pessoas que se colocam às vezes lá. Às vezes as pessoas estão tão nervosas, fazendo coisa tanto errada, isso cria um problema tão grande de energia em volta do corpo espiritual dela, que ela se leva lá para baixo. E aqueles que têm o mesmo tipo de energia são atraídos para lá. É que nem vocês, quando formam grupos aqui por afinidades, ou por uma coisa ou por outra, você sempre tem mais afinidade a alguns e não tanto a outros. Na plano espiritual é a mesma coisa. Energia semelhante atrai energia semelhante. Se a tua energia é muito desequilibrada, você vai para baixo quando a energia é muito desequilibrada. Semelhante atrai semelhante. Se a tua energia é de equilíbrio, você vai para uma boa colônia. E se você conseguiu passar um pouco da fase do equilíbrio e começar a entender o que é o verdadeiro amor, que é olhar as pessoas e ajudar, não porque eu vou ter o céu em troca por qualquer coisa, mas simplesmente porque eu tenho condições de ajudar alguém, estou fazendo dentro das minhas possibilidades o melhor possível, pode ser que você vá mais para cima ainda do que uma colônia, que eu acho que a maioria de vocês, ou muitos já viram falar do nosso lar. Eu falo do nosso lar porque é uma imagem, mais ou menos, que as pessoas têm para ter referência. E às vezes vai muito para cima, não
não existe um juiz. Não existe Deus olhando no caderninho, no livro da vida de vocês, você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá. Isso não existe. Existem locais que emitem energias, que têm vibrações e que ela atrai pessoas que vibram do mesmo jeito, tanto para cima quanto para baixo. E depende só de você. Você não vai ter que lidar com ninguém lá em cima ou lá embaixo, a não ser você mesmo, com a tua consciência. E eu sei que às vezes eu falo isso, vocês não têm a ideia do alcance do que é lidar com a própria consciência. Quando vocês desencarnam, vocês vão ver tudo o que vocês fizeram. O que isso teve de positivo, de negativo, como te afetou, como afetou a pessoa ou as pessoas que conviveram com você. E às vezes isso, vocês se arrependem tanto das atitudes que vocês fizeram, que muitas vezes vocês querem novamente voltar aqui para tentar refazer. Isso é a reencarnação. Reencarnação não é castigo. Ninguém está aqui, eu fiz muita coisa errada, estou sofrendo porque estou sendo castigado. Não. Você está refazendo aquilo que você não fez bem feito, ou aprendendo novos sentimentos. Você quer voltar de uma vez. Só que tem pessoas que não conseguem lidar com as atitudes dela, e elas acham que não são merecedoras de nada bom, elas não conseguem se perdoar, acham que Deus não vai perdoar. Deus perdoa todo mundo, e a maior prova disso é que Ele dá inúmeras encarnações para você tentar refazer, e não aquele troço de uma vida, morreu, fogo do inferno. Isso não é um Pai amoroso. Ele dá inúmeras encarnações para você tentar fazer diferente. Só que você não aceita isso, e essa energia que você emite com os teus pensamentos de sofrimento, de dor, de reclamação, de não se perdoar, faz com que você seja levado para uma região onde as pessoas têm o mesmo tipo de energia. E enquanto você estiver pensando desse jeito, não mudar o entendimento, você vai ficar lá. Alguém está te mantendo lá? Não, você, porque é o mesmo tipo de energia. Porque no momento que qualquer espírito que está lá pede ajuda, vai ter um espírito de luz para retirar e ajudá-lo. Mas levar qualquer pessoa na marra para cima, desequilibrado, não tem como fazer isso. Então o dia a dia de vocês é feito de escolhas, e principalmente as pequenas escolhas, porque normalmente as pequenas escolhas eram um número muito maior, e o acúmulo disso também depende de como é que está o teu dia a dia, tua semana, teu mês, o teu ano. Então olhem para dentro de vocês. O que eu estou fazendo que só está dando resultado negativo? Eu estou culpando todo mundo. O encarnado adora culpar todo mundo, Deus, inclusive, espiritualidade. Por que eu estou passando por isso? Eu não sei. Tem uma pessoa que me faz sofrer muito. Ela está me ensinando, pode ser alguma coisa, como eu aprender a perdoar, aprender a ser mais paciente, aprender a ser tolerante com as pessoas que agem e pensam diferente de mim. Pode ser que eu também, na encarnação passada, eu agi igual a ele, e isso acontece muito. Daí quando eu chego lá, que eu vi aquela situação, coisas que eu estava fazendo, e eu lá falei o que não. O que eu fiz nem era para tanto sofrimento. Essa pessoa exagerou. Exagerou? Então você aceita ficar no lugar dela para ver se era um exagero? Não, pode me colocar com algum espírito que tem a tendência de fazer isso. Aí você volta. Aí quando você sente na pele, você vê, puxa, realmente não é fácil. Tem muitas pessoas que às vezes ou em casa ou no trabalho convivem com pessoas difíceis, que tomam atitudes que fazem elas sofrer, e às vezes o que Deus está querendo mostrar com isso? Que você age igual. Às vezes o que você reclama no teu trabalho que fazem com você, você faz em casa. E às vezes em casa você faz coisas e daí você reclama da mesma coisa no trabalho. Às vezes as pessoas são colocadas no nosso caminho para mostrar como a gente é. É um espelho. Às vezes as pessoas são colocadas no nosso caminho que falam coisas para a gente que a gente não gosta, mas às vezes são verdades que a gente tem que escutar e começar a pensar, será que eu sou assim mesmo?
Porque às vezes as pessoas que amam muita gente, elas acabam não falando dos nossos defeitos, que não quer magoar, ou até pelo amor nem enxerga. E às vezes precisa ver alguém que passa pelo teu caminho e fala: ó, você está fazendo errado nisso, 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 nisso. Não deu para enxergar ainda? Pode ser que alguém fale isso também esteja completamente errado. Mas olha, bom, está errado, eu vou jogar fora. E esse é um outro momento do teu livre-arbítrio. Está errado, eu não sou assim. Eu vou jogar isso fora. Não me interessa, a minha vida segue. Ótimo, sem problema nenhum. Mas o que a maioria faz? Já xinga outra pessoa do lado, já ajuda do mesmo jeito, já briga, já discute, já quer convencer que ela está errada, que você está certo. Ou seja, alguém falou alguma coisa que você não gostou, você fez a mesma coisa ao contrário. Ofendeu, xingou, agrediu outra pessoa. Ela fez primeiro, ela começou. Pior ainda, porque se ela começou e você fez a mesma coisa sabendo que aquilo ali gera um sofrimento, você não pode alegar desconhecimento que não sabe que aquilo sofre, causa um sofrimento. Então, para que fazer com outra pessoa? Está errado. Ah, mas ela tem que pagar. Não cabe a você. A lei do nosso Pai funciona de maneira automática. Plantou, colhe. Plantou energia negativa, você vai colher energia negativa. Não é castigo. É o que você está plantando, você vai colher. Plantou reações, atitudes positivas, é a mesma coisa que você vai colher. Aí eu já escutei muita gente falar: mas a minha vida inteira eu estou fazendo coisa boa, só está dando tudo errado, não consigo colher nada de bom. Bom, nesse momento, nessa encarnação, você está colhendo o que você fez lá na outra, porque normalmente a gente colhe o que planta na próxima encarnação. Então, se nessa você está plantando coisas na maior parte do tempo positivas, você pode ter certeza que a tua próxima encarnação vai ser mais positiva. E por que normalmente a gente só colhe na próxima encarnação? Porque Deus não quer que ninguém sofra por sofrer. Na verdade, Deus não quer nem que a gente sofra, né? Então, o que Ele faz? Bom, você desencarna, você vê tudo que você fez de errado, porque tem pessoas que estão fazendo coisas erradas, mas não vê assim. Acha que está certo. Aí, quando você entende que você estava errado, sim, agora é a hora que você vai programar e pedir para refazer. E o que é refazer? Passar pelas mesmas situações de novo, mas agindo de uma maneira diferente. Aprendendo equilíbrio, serenidade, tolerância, perdão. Em cima a aula teórica, aqui a aula prática, e bem difícil. Mas aproveitem fazer o máximo. Deus não pediu para ninguém acabar com a fome do mundo, acabar com todas as doenças do mundo. Para isso tem espíritos que vêm para isso. Deus só pediu para cada um de vocês fazer o melhor, primeiro para você e depois para os outros que estão à sua volta. Porque se você também não estiver saudável, principalmente no lado psicológico, você não vai conseguir ajudar os outros. Então, primeiro se equilibre e com o teu exemplo, principalmente com o teu exemplo, ajude os outros. Porque a gente conhece pessoas, vamos falar que toda religião tem isso, mas do Espiritismo, sabe, todos os livros de Kardec de cor e salteado, eles falam, explicam, palestras maravilhosas, mas não praticam absolutamente nada. Também não resolvem para nada. Porque quanto mais você sabe, você não pode alegar desconhecimento. Então, cada dia analise a vida de vocês, é você com você mesmo. O que eu fiz que está dando muita coisa errada, vou tentar fazer de novo? O que eu fiz que está dando certo? E aprendam com o exemplo dos outros. Filho, se alguém fez alguma coisa e deu errado, vai dar errado para você também. Se você está repetindo a mesma coisa uma vida inteira, o resultado sempre é o mesmo, vai continuar sendo o mesmo. Então não está na hora de você rever o teu posicionamento, porque você não consegue mudar a cabeça dos outros, você consegue mudar a tua. Será que não está na hora de eu agir diferente, pelo menos para manter a minha saúde física e mental, o meu equilíbrio? Não ficar trocando esse monte de energia negativa, porque se você está brigando, discutindo com alguém, energias semelhantes, vocês estão trocando. Aí quer que o anjo da guarda, espírito protetor, resolva tudo. Não vai funcionar dessa maneira.
cuidem de vocês. Vigiai e orai. Vigie os teus pensamentos e as tuas atitudes. E mantenha através da oração a ligação com o nosso Pai. Que a paz esteja com todos.